Oi pessoal, quem está falando aqui é o professor Aristides, da disciplina Fundamentos de Neurologia e Neuroanatomia, e hoje nós vamos estar aqui com a nossa segunda videoaula. Claro que são vídeos breves, pequenos, mas eles são apenas disparadores, né, de assuntos no qual a gente deve aprofundar através da leitura dos slides, dos outros materiais, e também uma forma de que a gente possa interagir, tirando dúvidas de vocês, curiosidades e até mesmo enriquecendo com exemplos. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre o sistema nervoso central. Será uma continuidade da aula anterior, no qual nós vimos os tipos de nervos, sensitivos e motores, e o sistema central, ou o sistema nervoso, que é dividido didaticamente em sistema nervoso central e periférico. Como foi dito anteriormente, o sistema nervoso central ele pode ser facilmente reconhecido porque ele é coberto por uma camada de ossos, seja a caixa craniana, seja a medula espinhal, que fica dentro da coluna, que são as espinhas. E aí eu vou falar aqui hoje para vocês um pouco das principais peças ou partes anatômicas que formam o sistema nervoso central. E aí eu vou começar de baixo para cima, para facilitar o nosso entendimento. A primeira peça que eu vou explicar para vocês chama-se medula. Medula é um componente neurológico que ele parece uma cobrinha. Fica dentro dos ossos da coluna e ela tem uma função, dentre tantas outras, né, como função principal, a coordenação dos movimentos do nosso corpo. Então é graças à medula que a gente move as mãos, os pés, os braços, o pescoço, pisca o olho, fala, no que diz respeito especificamente a esses movimentos, e os reflexos, que são aqueles movimentos involuntários que a gente faz tão rápido que muitas vezes nem percebe que fez, como um piscar de olhos. A medula, dentro dessa função dela, ela é super responsável pelos mais diversos movimentos que a gente executa, principalmente nos membros. Daí, reparem bem, quando uma pessoa leva um acidente, e aí eu vou citar um exemplo, um acidente de moto, que ele tem uma lesão na medula, né, ou seja, na coluna, dependendo do local da lesão e da intensidade da lesão, a pessoa pode ficar sem os movimentos dos pés, das pernas ou dos braços. Exatamente porque a medula é quem controla e coordena esses movimentos. Tem inclusive dois tipos de descrições dessas lesões mais comuns, que é o paraplégico e o tetraplégico. O paraplégico é quando a lesão na medula afeta apenas os membros inferiores. E o tetraplégico é quando afeta as pernas e os braços. Lembre-se que nós estamos ainda falando da medula, que é essa peça neurológica que fica coberta pela coluna. Em seguida, em cima da coluna, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, sendo essa região aqui do pescoço, nós temos duas peças bem pertinho da outra, uma chama-se ponte e outra chama bulbo. A ponte e o bulbo, ela tem uma função, elas têm, né, uma função, não várias funções, mas dentre a principal, que a gente pode dizer, é que ela é responsável, elas, que são a ponte e o bulbo, são responsáveis pelos nossos sinais vitais. O que é isso, professor? Sinais vitais são sinais que nos mantêm vivos. Por exemplo, a respiração,
a pressão arterial, o batimento cardíaco, a temperatura, a relação sono-vigília. Vigília é o estado de acordado. São exemplos de sinais vitais. O funcionamento do nosso corpo, independentemente da gente estar acordado ou estar dormindo. Lembrei também, e da fome e da sede. Então, esses aspectos extremamente essenciais para a nossa sobrevivência são processados e coordenados na ponte e no bulbo. Daí, reparem bem, quando a gente escuta uma história que uma pessoa teve um acidente de moto e quebrou o pescoço, tem morte imediata. O que isso significa? É que nesse acidente de quebrar o pescoço, exatamente ele fez uma ruptura, ou na ponte ou no bulbo, interligando, né, o restante do cérebro, dos outros componentes do sistema nervoso central, com a medula, e rompe exatamente naquelas peças que controlam os sinais vitais. Por isso que a morte é imediata. Não pela quebra do osso em si, do pescoço, mas pela ruptura dessas peças que são responsáveis pelos sinais vitais. Então, vamos só recapitular. A medula, que fica dentro da coluna, a principal função dela, os movimentos e os reflexos. A ponte e o bulbo, responsável pelos sinais vitais. Subindo mais um pouco na anatomia cerebral, nós vamos ter uma peçazinha aqui que fica rente à nuca, bem nessa parte aqui de trás, onde é mais um pouco funda aqui, que parece um pequeno cérebrozinho. O nome dessa peça neurológica é cerebelo. E a principal função do cerebelo, olha que interessante, é o equilíbrio. É graças ao cerebelo que a gente consegue, por exemplo, andar com os dois pés, pular, se equilibrar, dançar, andar de bicicleta, andar de moto, correr. Esse equilíbrio dos nossos movimentos, a nossa coordenação motora, ela é processada no cerebelo. É o cerebelo que coordena todos esses movimentos e manda, através de nervos motores, a execução por parte do pé, da perna, do braço, da mão, do pescoço, do olhar, do sorriso, enfim. Tudo que envolve o equilíbrio do corpo humano passa pelo cerebelo. Então, veja bem, uma lesão no cerebelo, seja uma pancada na cabeça, um tumor, alguma coisa do tipo, o efeito imediato que a gente vai ter é dificuldade no equilíbrio ou incapacidade para manter o equilíbrio. Fica essa dica em relação ao cerebelo. Depois nós temos o corpo caloso, que é uma peça responsável, juntamente com outros elementos do sistema nervoso, eles fazem um encaixe dos dois lados do cérebro, nessa região bem interna, lá dentro, chamada sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções. O sistema límbico processa todas as reações afetivas que nós temos. A alegria, a tristeza, a raiva, a mágoa, o medo, a culpa, a felicidade, o luto, a fé, a esperança, o perdão, a vingança. Né? Todos esses afetos são processados no sistema límbico, que fica bem dentro do cérebro, né? Na região quer dizer, abaixo do cérebro, onde junta os dois hemisférios cerebrais. E por fim, nessa nossa videoaula,
Vou falar agora do cérebro. O cérebro, que é essa parte superior, que fica dentro da caixa craniana, que popularmente, muitas vezes, as pessoas chamam de miolos. Também tem vários outros nomes. Córtex cerebral, também é muito conhecido por esse nome. Ele se caracteriza por ser um tecido extenso, no qual ele é todo comprimido, por isso que a gente vê aquelas dobras. E anatomicamente, ele é formado por duas bandas, uma que a gente chama de direita e esquerda. Mais especificamente, o cérebro, ele é chamado de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, que tem como principal função o processamento da cognição, ou seja, o processamento das funções psíquicas, que são várias. Eu vou citar apenas algumas delas: a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio, a inteligência, a percepção, a linguagem, a consciência, a aprendizagem, o estado de orientação. Todas essas funções psíquicas ou funções mentais, elas são processadas no cérebro. E aí ele tem essa função importantíssima, porque é onde processa todos os estímulos que chegam até nós a partir do contato com o meio. Na próxima aula, a gente vai especificar mais sobre o cérebro. Mas, nesse momento inicial, o que é que nós precisamos entender dentro do sistema nervoso central? Que nós temos a medula, dentro da coluna, a ponte, o bulbo, o cerebelo, o corpo caloso, formando o sistema límbico, e o cérebro. Tudo isso é coberto por ossos. Por isso que todos eles fazem parte do sistema nervoso central. É isso aí.